A você que está assistindo, seja de onde quiser que você esteja, desejamos um ótimo vídeo e um incrível dia. Sem mais delongas, no vídeo de hoje iremos contar curiosidades e 5 casos de Ed, Lorraine e Warren. Ed e Lorraine Warren foram investigadores de fenômenos paranormais e autores associados com casos de destaque sobre assombrações. Edward foi um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial e ex-oficial da polícia, que se tornou um autodidata e especialista em demonologia. Demonologia é o estudo sistemático dos demônios, além de autor e conferencista. Sua esposa, Lauren, é uma clarividente e um médium de transe que trabalhou com seu marido. Com absoluta certeza você já deve ter assistido ou escutado sobre alguns filmes de terror baseados em Ed e Lorraine Warren. Iremos contar alguns para vocês. Horror em Amityville, 1979. Após se mudarem para uma casa onde aconteceram terríveis assassinatos de uma mesma família, George, Cat e seus filhos passam a viver uma forte experiência sobrenatural. As forças diabólicas que ali habitavam e perturbam a família de todos com quem se relacionam, inclusive o padre Delaney, durante 28 dias. No 28º dia, a família decide tomar uma atitude. Casa das Almas Perdidas foi um filme lançado em 1991. O enredo do filme se baseia em quando a família Smore se muda para sua nova casa na rua Chase, eles descobrem que o lugar está infestado com 3 espíritos e um demônio. O demônio quer destruir sua família. Constantemente desesperados, eles tentam pedir ajuda para a igreja, que se recusa a fazer um exorcismo. Quando as coisas começam a ficar estranhas demais e eles não sabem o que fazer, eles decidem recorrer à mídia, que acaba atraindo uma atenção indesejada. Horror em Amityville, 2005, Remake. A partir do dia 13 de novembro de 1974, a comunidade de Amityville nunca mais iria ser a mesma. Numa enorme mansão na localidade, a polícia depara-se com o cenário mais arrepiante que poderia imaginar. Uma família inteira foi assassinada. Passado um ano, a família Lutz muda-se para Amityville, para a casa dos seus sonhos, uma enorme mansão da localidade, a mesma onde ocorreram os assassinatos. 28 dias depois, os Lutz saem daquela casa. Fogem de uma morte certa às mãos dos hóspedes indesejados que ainda lá vivem. Invocando Espíritos, 2009. Baseado em fatos reais, o filme relata a história de Sarah, uma mulher que se muda com sua família para uma casa onde funcionava uma funerária. Quando seu filho Matt passa a ser atormentado por espíritos do passado, Sarah fará de tudo para proteger sua família. Em minha opinião, esse é um dos melhores filmes que eu já vi em toda a minha vida. Vale muito a pena vocês assistirem sobre. Invocação do Mal, 2013. Harrisville, Estados Unidos. Um casal, Ron Livingston e Lily Taylor, muda para uma casa nova ao lado de suas 5 filhas. Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças. O pai e principalmente a mãe, preocupada com algumas manchas que aparecem em seu corpo, com uma sequência de sustos que levou, ela decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais. Mas eles não aceitam o convite, acreditando ser somente mais um engano de pessoas apavoradas, com canos que fazem barulhos durante a noite ou coisas do gênero. Porém, quando eles aceitam fazer uma visita ao local, descobrem que algo muito poderoso e do mal reside ali. Agora, eles precisam descobrir o que é e o porquê daquilo tudo acontecendo com os membros daquela família. É quando o passado começa a revelar uma entidade demoníaca querendo continuar sua trajetória de maldades. Annabelle foi lançado em 2014, é um spin-off de Invocação do Mal. Um casal se prepara para a chegada de sua primeira filha e compra para ela uma boneca. Quando sua casa é invadida por membros de uma seita, o casal é violentamente atacado e a boneca Annabelle se torna recipiente de uma entidade do mal.
Amityville Horror, 2012. O documentário conta a história definitiva e verdadeira da casa mais temida do mundo. Em 13 de novembro de 1974, a casa do número 112 na Ocean Avenue, em Amityville, Nova York, tornou-se um lugar temido pelos seus moradores, quando Ronald Deffel, de 23 anos, matou sua família inteira sob circunstância misteriosa. Em setembro de 1977, tornou-se um lugar temido pelo mundo todo, quando o livro de Jay Anson, Horror em Amityville, foi publicado e mais tarde adaptado para a popular série de filmes, trazendo à casa fama internacional e acesso imediato ao mundo das histórias sobrenaturais, nem tanto por causa dos assassinatos de Deffel, mas pela história do que aconteceu com a próxima família que moraria lá, um ano após o massacre, a família Lutz. E agora, pessoal, a gente iremos contar 5 histórias de outros casos de Ed e Lorraine Warren. Casos que talvez vocês não conheçam, que não tenham tido tanta repercussão assim. A assombração da família Smurr. Jack e Janet Smurr se sentiram como prisioneiros em sua casa na Pensilvânia, entre 1974 e 1989. A família experimentou ruídos inexplicáveis, mau cheiro e objetos se movendo. Conforme o tempo passava, a atitude paranormal piorou. O cão da família foi agredido fisicamente e sua filha foi empurrada por umas escadas. Em seguida, Jack e Janet começaram a ser rotineiramente abusados sexualmente por uma força invisível. A família tentou exorcizar sua casa, mas afirmou que os demônios apenas os seguiram onde quer que fossem. Os Warren, em 1986, apareceram para oferecer sua experiência, determinando que 4 demônios existiam na casa. Eles disseram que ser demônios muito poderosos ao investigar, e após o exorcismo fracassado, conseguiram afastar os demônios através de oração constante. Um filme feito para a TV, estrelado ao autor de The Walking Dead, Jeffrey DeMunn, foi feito em 1991. Sobre suas experiências, mas o caso tem potencial para uma adaptação melhor para as telonas. Segunda história. O chefe de polícia Jerry Saber estava apenas respondendo a uma chamada de distúrbio doméstico de rotina quando ele entrou na casa de Maurice Friend em fevereiro de 1985. Ele ficou chocado ao encontrar Friend desmaiado em uma sala coberto de sangue. Quando Saber se aproximou de Friend, viu sangue sob seus olhos, sob a forma de uma luz. Friend, um agricultor de tomate em Massachusetts, sabia que algo mal estava dentro dele. Ele já havia ido à delegacia para deixar todas as suas armas, apenas por segurança. Ele finalmente procurou a ajuda de seu sacerdote local, que logo chamou Ed e Lorraine. Os Warren e sua equipe notaram alterações de humor ao entrar na casa de Friend. Eles examinaram sua força em comum e outras atividades poltergeist. Depois de falar com Friend, descobriram do abuso que ele sofreu durante sua infância, e de uma vez quando ele pediu ajuda a forças invisíveis. Os investigadores paranormais tinham certeza de que ele pediu a ajuda do diabo e que ele estava possuído. Eles chamaram a assistência do famoso bispo Robert McKenna, que realizou um exorcismo bem sucedido. A terceira história. O lobisomem real de Londres. Esse caso é baseado na história de Bill Ramsey, que demonstrou pela primeira vez o comportamento de licantropia com 9 anos de idade. Aparentemente, ele mostrou força sobre-humana, até mesmo conseguindo arrancar um poste de sua base de concreto. Ele também tentou morder sua família e parentes antes de ter convulsões. Em 1983, agora um homem adulto, ele admitiu-se a uma instituição após afirmar que a possessão voltou. Mas quando chegou ao hospital, ele atacou uma enfermeira e latiu como um cão. Em 1987, durante a exibição de um comportamento de lobo, ele atacou um policial com força sobre-humana. Foram realizados mais 6 oficiais. 1, 2, 3.
Foram necessários mais 6 oficiais para conter a besta. Ramsay voou para Connecticut para ser exorcizado pelos Warren. 6 guardas-costas estavam presentes quando o exorcismo aconteceu. E Lorraine descreveu que durante o evento as orelhas de Ramsay ficaram pontudas, suas mãos viraram garras e ele uivava como um lobo. O exorcismo funcionou e Ramsay nunca experimentou crises de raiva ou comportamento de lobo novamente. Quarta história: o julgamento do demônio assassino. Em 1981, Deb assistiu aterrorizada enquanto seu noivo de 19 anos, Ernie Johnson, aproximou-se do proprietário de seu imóvel, Alan Bono, e cruelmente o esfaqueou várias vezes no peito, matando-o. Meses antes do assassinato, o irmão mais novo de Deb, David, experimentou ataques violentos de raiva e comportamento inexplicável, convencido de que David estava sob o domínio de algo mau. A família chamou os Warren para ajudar. Os Warren afirmaram que 43 demônios residiam no menino, e eles começaram a avistá-lo regularmente. O casal realizou 3 pequenos exorcismos para livrar o menino da possessão. Durante o exorcismo final, Sharon Johnson provocou o demônio para vir para ele e possuí-lo em seu lugar. A partir desse momento, Deb e os Warren afirmaram que ele foi possuído pelos mesmos demônios. Durante sua defesa no tribunal, Sharon Johnson afirmou que estava possuído por demônios quando assassinou Bono. O caso, que ganhou grande atenção da mídia, se tornou o primeiro caso conhecido de um acusado usando possessão demoníaca como justificativa nos Estados Unidos, e foi apelidado de "O Diabo Me Obrigou a Fazer" pela mídia. Quinta história: a assombração em Connecticut. Ed e Lorraine Warren foram os investigadores paranormais que disseram que a casa... Ed e Lorraine Warren foram os investigadores paranormais que disseram que a casa dos Snyder estava infectada. Ed e Lorraine Warren foram os investigadores paranormais que disseram que a casa dos Snyders estava infectada com demônios. Esta investigação foi realizada na década de 1980. A pedido de Carmer, a família mudou-se para Southington, Connecticut, para que pudesse estar mais perto de um hospital onde seu filho estava fazendo tratamento contra o câncer. Carmen descreveu as aparições demoníacas. Um dos demônios era muito magro, com maçãs no rosto altas, longos cabelos negros e olhos negros, enquanto o outro tinha cabelos e olhos brancos, usava um smoking risco de giz e seus pés estavam constantemente em movimento. Mais tarde descobriu-se que a casa era a antiga casa mortuária com um passado trágico. Os ex-agentes funerários estavam envolvidos em necromancia e necrofilia com os cadáveres. Lorraine Warren disse mais tarde que o caso era muito mais assustador que qualquer filme jamais poderia ser. Depois da adaptação The Haunting in Connecticut, lançada em 2009, Lorraine disse que a casa foi liberta de qualquer presença após o exorcismo em 1988. Este é um dos casos mais famosos do casal e, sem dúvida, merece uma adaptação para os cinemas melhor do que a feita em 2009. Bom, galera, isso é tudo. Muito obrigado. Deixe seu like e tchau.